Nosso cumprimento aos irmãos aqui no templo e aqueles que estão conectados conosco para este momento de adoração. É muito bom, é agradável, né? Como diz a palavra de Deus, estar junto com o Senhor. Nós estávamos conversando ali que esta igreja tem uma virtude, né? Começa no horário. Pode até não terminar muito no horário, mas começar a gente começa, não é? É muito bom, não é? Começar no horário, porque a gente que viaja de vez em quando e a gente percebe que o povo não tem muito cuidado com isso, né? Nossa igreja tem essa virtude. Muito bom, né? Estávamos ali fora também falando que amanhã é um bom dia para a gente terminar de pintar o portão. E eu falo para vocês e falo para aqueles que estão em casa que possam vir também, para a gente passar mais um pouco de tinta nos ferros e deixar tudo pronto amanhã, tá bom? Já temos 4 pessoas. Então, os missionários da fé, venha que é uma oportunidade para a gente fazer. Um outro ponto interessante que eu gostaria de citar, que nós temos a visita hoje, quer dizer, ela está retornando, né? Maria Célia está ali. E a outra que está ao lado da minha esposa, que eu nem perguntei o nome dela, mas é uma alegria estar com a gente, tá bom? É vizinha da irmã Dalva, ela está se acompanhando com a irmã Dalva, vindo à igreja, só que a irmã Dalva hoje viajou, ou viaja amanhã cedinho, e aí eles não estão presentes, mas ela veio, tá vendo? Coisa maravilhosa. Há um tempo atrás, a gente estudou a Bíblia com o esposo da irmã Célia, Maria Célia. Ele é o Mário, engenheiro, trabalhador lá em Mogi, e de quando em quando a gente se encontrava no ônibus aí, quando eu ia a São Paulo, bem cedinho, né? A gente ia batendo um papo e tudo. Depois ele terminou o estudo, não veio mais, mas ele ficou com a mensagem do Senhor no coração. E há pouco tempo ele faleceu. E a gente se encontrou lá no Chibata e conversamos e reformamos a nossa ideia de estarmos juntos na igreja. Então, Maria Célia, Deus te abençoe, viu? Venha sempre, porque aqui é o lugar onde o nosso coração se aquece e é onde a gente se prepara para o reino de Deus. Eu até falei para ela que lesse o Eclesiastes capítulo 9, que ia dar a mensagem certinha sobre a questão da morte do seu esposo, né? E ela disse, eu li. Isso é importante, né? Porque ali a gente encontra a ordem, a orientação divina certinha para a gente crer, e depois lá no Novo Testamento vem a ressurreição, né? Quando o Senhor há de ressuscitar aqueles que fizeram com ele um concerto espiritual, vivo, né? Uma entrega completa ao Senhor Jesus. Então Deus abençoe para que a gente possa crer nesta situação toda especial. Eu estive aqui dando uma olhadinha, eu gosto muito da vida do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele, apesar que alguns chamam ele de profeta chorão, mas ele é um profeta que era muito dedicado aos seus dias, ao seu trabalho. E ele trabalhou ali, foi chamado no ministério na época de Josias, rei de Jerusalém. E ele estava ali chamado por Deus para o ofício de profeta. E o profeta é o porta-voz de Deus. O profeta, ele realiza um trabalho falando da vontade de Deus. E na juventude de Jeremias, Deus viu alguém que seria fiel ao seu legado, ao seu mandado, né? E o seu encargo seria realmente bem desempenhado. Jeremias, então, procurou fazer. Mas não era fácil, porque a situação estava muito, muito difícil em Jerusalém.
em Judá e Samaria e outros mais, né, Israel, o povo de Deus tinha deixado os caminhos do Senhor. E então eles estavam preocupados. Jeremias, então, seu coração ficou, né, temeroso. E então Deus disse para ele assim: não temas, Jeremias. Fala, né, porque eu sou contigo, para te livrar de qualquer situações. Eu sou contigo. E Jeremias foi muito perseguido, porque ele falava, não é, a palavra de Deus para o povo. E então eu estava olhando aqui no livro Profetas e Reis, e diz que ele ficava na porta da igreja, do templo. E ele falava em alta voz para o povo, e conclamava o povo a ouvir a mensagem de Deus. E ele então realizou o seu ministério por cerca de 40 anos. Eu fiquei assim até meio invejoso, né? Porque eu trabalhei 35 anos fechado. Lembrei do pastor Darcy, né? Que foi 40, né? 43. Então, Jeremias trabalhou 40 anos no ministério de profeta, falando a verdade, chamando o povo à justiça, e ele estendeu ali, falando para que o povo tivesse o cuidado na sua forma de vida espiritual. Irmãos, nós somos criados para sermos espirituais. As demais coisas Deus nos acrescenta, que é aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, né? E o profeta obedeceu, e ele permaneceu ali à porta, falando para o povo. Não era no púlpito, era lá na saída, né? O povo chegava, ele chamava atenção. E ele proclamava assim, olha: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. Ele disse: eu vos farei habitar neste lugar, não vos possa confiar nas falsas palavras. Não aceite ideias errôneas, ideias que vocês vão ser protegidos por alguém em algum lugar na experiência da vida. Não façam isto. Vocês precisam confiar em Deus, porque realmente confiar no homem era perigoso para a sua situação de vida, né? E então, Jeremias 17, eu escolhi o texto. Vamos abrir nossa Bíblia. Jeremias capítulo 17, e o versículo 5 em diante. O contexto aqui é que o povo estava sendo destruído, enganado, não é? Por causa do pecado, e o pecado destrói, o pecado tira a forma espiritual, né? O pecado traz vergonha, o pecado traz tristeza, o pecado traz desolação na vida. E então, o contexto é esse, e o povo então estava ali, e Jeremias disse assim, verso 5: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto. E aí ele continua falando do coração que é enganoso,
aquele que não dá atenção às coisas de Deus, né? O nosso objetivo hoje é fazer com que a gente possa pensar que a confiança em Deus é muito importante para a nossa vida, né? Confiar em Deus. E assim, confiando nele, nada há de faltar e nós seremos cada dia mais felizes. Jeremias, então, enfrentou muitas provas, muitas falhas do povo no seu ministério. Ele foi odiado, não é? Odiado pelas pessoas, e eles estavam desejosos de trazer castigos e perseguições para o profeta Jeremias. Então ele lembrou da palavra do Senhor, que o Senhor seria com ele e que ele não deveria temer. E então ele disse o seguinte: realmente na oração eu vou encontrar um ponto alto na vida. É assim, quando nós oramos a Deus, a gente recebe o poder e a gente tem uma visão especial na vida. Na oração revelamos os pensamentos mais profundos da nossa alma. Não devemos reter nada, a gente deve contar para Deus. E Jeremias fazia isso. Ele contava para Deus as suas situações. Sejamos honestos para com Deus. Estejamos prontos para receber as bênçãos. E quando nós nos esvaziamos, o vaso fica pronto, preparado para ser completado com as bênçãos de Deus. A oração, irmãos, ela renova a nós todos espiritualmente. É porque nós conversamos com Deus. E até no livro Caminho a Cristo, Ellen White diz que ela é a respiração da alma. E nós estamos respirando bem quando nós estamos orando, não é verdade? No cenáculo, os discípulos estavam lá reunidos, aguardando um momento especial. Então, no cenáculo, eles oraram, eles estavam ali reunidos, suplicando, e veio então o poder do Espírito sobre eles. E nós não podemos pegar, nem formatar a questão do Espírito Santo, mas nós podemos confiar. E confiando, ele vai também tomar o nosso coração. Eu gosto muito de, ao acordar, ajoelhar logo e orar, e me entregar ao Senhor, e pedir a Ele o poder do Espírito Santo para esse dia. Em qualquer momento nós podemos fazê-lo, e o Espírito, então, através da oração, nós somos renovados espiritualmente. Lembrando os irmãos que nós somos criados para sermos espirituais, e nós então devemos permitir que o Senhor nos faça assim. A oração abre o nosso coração para esta renovação. É o momento que a gente se aproxima de Deus, e esse poder transforma a nossa vida. Quando estava se sentindo em qualquer momento difícil, Jeremias lembrava: eu preciso de orar. E assim pode acontecer conosco também. Na oração nós somos fortalecidos. E na oração, em determinada situação, o propósito é realmente nos preparar para podermos fortalecer e a gente caminhar sem ficar assim com dificuldades, buscando outras condições, variando um pouco os objetivos. Deus tem um objetivo para cada um de nós. E as palavras de Jeremias eram muitas, né? E muitas vezes ele então citava as coisas e ele era mal interpretado pelo povo. Porventura não acontece isso hoje também? Não é verdade? Então ele pregava, ele falava, e ele então disse: maldito, ele escreveu aí, o homem que confia no homem. Porque confiar nas pessoas, elas podem deixar as pessoas sozinhas, voltar para outro caminho e buscar outras ideias. E Jeremias disse: olha, confiar no homem não é muito bom. Muitas vezes maldito aquele que confia no homem. E Jeremias então procurava falar da importância da existência de uma confiança firme
Isso ele falava para o homem, para a mulher, para o jovem, para a criança, falava para as famílias, falava para os adoradores quando estavam chegando, e Jeremias estava tratando de uma realização pessoal com Deus. Nós todos precisamos desta realização pessoal com o nosso Deus. Precisamos deste momento especial. Ele estava falando da confiança que eles deveriam ter em Deus e não em Babilônia. Porque na hora da crise em Judá, na hora da crise em Israel, em vez deles buscarem a Deus, eles correram para buscar socorro em Babilônia e buscar socorro na Síria, né? A fim de que pudessem proteger, buscar socorro no Egito, a fim de que pudessem ser ajudados na hora da crise, da guerra ou ameaças, não é? E Jeremias então disse: confia em Deus, Deus é nosso fortalecedor. Judá buscou condições assim e não foi bem. Ele estava falando de um Deus que poderia dar a eles libertação e não permitir ficarem nas mãos do invasor. Também é interessante, aquele que confia no Senhor é chamado de bem-aventurado, bendito, abençoado, feliz. Mas aquele que não confia é chamado de maldito. Então, por isso ele é considerado assim, com estas expressões tão tristes, né? Esperar o livramento de outro país era desastroso para eles. Deveriam esperar o livramento do Senhor. Mesmo o homem forte, né? Fisicamente, mas ele não tendo o apoio de Deus, não poderia fazer muita coisa. Eu até me lembrei do encontro de Davi com Golias. Um momento tão desafiante, né? Um homem tão alto e um outro tão pequeno. Um com a espada tão grande, tão capaz, né? Com armaduras, e o outro sem nenhuma proteção. Mas Davi orou ao Senhor. E quando a oração é dirigida a Deus, algo acontece. Algo de importante acontece na vida. Jeremias apresentou em contraste entre o arbusto no deserto, não é? E a árvore frutífera à beira do riacho. Eu até me lembro que lá na nossa casa tinha um riachozinho que vinha até a porta da casa. Há pouco tempo agora a sobrinha colocou água para correr de novo lá. Ficou alguns anos sem acontecer. E ali, ao lado daquele riacho, meu pai plantava umas fruteiras, laranja, tinha lá um pé de lima de bico, uma lima assim esquisita, o cheirinho dela, mas era gostosa, meu pai gostava daquela lima, né? Então ele plantou também um pé de carambola, não é? Ali à beira do riacho, e dava muitas frutas. E as outras que estavam mais distantes produziam menos, porque as raízes não vinham até a água na época da seca. Então, Jeremias falou que aqueles homens que não criam em Deus era como um arbusto plantado no deserto, na areia quente, onde não tinha nutrientes, não tinha água, umidade. E então era a dificuldade que ele apontava para aquelas situações, né? A incredulidade que transformava a vida em uma terra seca, desprovida. Assim acontece com aquele que não volta para Deus e não busca o Senhor no tempo, não é? E fora de tempo. Aquele que esquece de ler a sua palavra, esquece de orar, esquece de cantar bonitos hinos como nós cantamos, né? Esquece de dobrar os seus joelhos ou fechar os olhos e orar. Esquece de buscar o Senhor. Enquanto a fé transforma a pessoa, transforma um pomar frutuoso, o pecado leva a pessoa ao deserto, à desgraça, à situação difícil.
O coração de todo problema é o problema no coração. E o coração humano se torna enganoso. Quem pode gostar, né? Ou aceitar? As associações más levam ao indivíduo a viver uma vida difícil. Veja, por exemplo, Provérbios capítulo 1, verso 15, o Salomão aconselha assim: não te ponha a caminhos com os maus, a caminhar com os maus, a se viver com amizade com os maus, né? Você não pode, às vezes, nem evitá-lo, claro, mas não pode ir a caminho com eles, porque a tendência é levar as pessoas para o mal. O mal tem grandes situações para dominar, para levar o indivíduo a situações, né? Aí o indivíduo diz assim: não, mas eu vou lá no bar com meus colegas, e eu vou tomar um guaraná, e eles podem tomar o que eles quiserem. Daí a pouco eles estão lá fazendo brincadeira, pondo bebidas, né? E iludindo aquele que está ali, que tinha um bom princípio. É desta forma que o mal vai trazendo situações. Nos ambientes onde Deus aconselha que nós não devemos estar, nós devemos afastar para vivermos felizes. Não te ponha a caminho com eles. Não caminhar no caminho do ímpio. Os ímpios são como a moinha. Salmos capítulo 1, ele vem descrevendo a vida do ímpio. É até interessante a gente abrir nos Salmos capítulo 1, e a gente tem aqui uma boa palavra para a nossa experiência espiritual, e ele então vem descrevendo que bem-aventurado ou feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, né? E ele medita nela de dia e de noite. A palavra de Deus, a lei de Deus está aqui na palavra escrita para nós. E a vontade de Deus é que a gente viva uma experiência melhor, diferente, mais segura. E então Jeremias trouxe para nós esta ilustração. E ele diz assim: é como a árvore plantada junto à corrente das águas, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz é bem sucedido. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha, né? O pó, né? Há pessoas que quando colhem o cereal, em alguns lugares nem peneira tem, né? E ele pega com a pá e diz assim: eu gosto de soprar com a pá, porque ele pega o cereal daqui e joga para lá, e a palha fica. Então ele usa essa forma, né? E então ele tem o cereal puro ali, e a palha ficou aqui. O ímpio é como esta palha, esta moinha que o vento espalha. E ele pode levar para longe, não é? Os ímpios são assim, não é? Desta forma, por isso os perversos não prevalecerão. A moinha não tem nenhum valor, né? A não ser para apodrecer ali no chão, ser levado de um lado para outro. Mas o caminho do justo é importante, é seguro, né? O caminho do justo é verdadeiro, e ele então recebe esta apreciação do Senhor. No caminho do ímpio os conselhos são maus, há conselhos maus, palavras feias, formas indesejadas no caminho do ímpio. Há escarnecedores, zombadores. Não devemos abandonar o caminho de Deus. No caminho do ímpio há caminho de falsidade, não é? Confiança falsa. No caminho
do ímpio é forma para glorificar de uma forma de vida enganosa, que lá nos vales as pessoas podem fazer. Há até aqueles que chamam assim, mas aqui é tão belo, tão bonito, é tão luxo, tanto luxo, é uma vida de prazer, são os vales luxuriantes, mas que levam o indivíduo ao fracasso. Pode demonstrar ali rebeldia, né? Fraqueza, situações graves na sua experiência. Oséias capítulo 5, verso 13, aí ele expressa da seguinte forma: Efraim viu a sua enfermidade e Judá viu a sua chaga. Os dois povos receberam aquilo que procuraram. Enfermidade, dificuldades, né? Desolação, porque afastaram de Deus, abandonaram a Deus, deixaram a Deus de lado na sua experiência espiritual. E nós não podemos descuidar desta postura cristã em nossa vida, para que a gente possa evitar as enfermidades espirituais. São tantas, irmãos. E o indivíduo, então, distancia de Deus, porque ele foi buscar aquilo que Deus não gostaria que acontecesse, ou servissem. O que confiar em Deus é bendito. O verso 7 aqui do capítulo 17 de Jeremias diz que aquele que confia em Deus, ele é bendito. Também a nação seria liberta. O segundo ponto alto na experiência dele é que a nação seria liberta daquelas situações e deveria esperar a ajuda de Deus para resolver a situação, porque a ameaça da invasão era tranquila, o povo estava ciente, então eles deveriam se preparar em Deus para esperar o invasor. Confiar em quem pode todas as coisas. Deus pode tudo. E nós precisamos confiar, né? Confiar em quem pode dar solução e livrar das dificuldades, dar a vitória que eles precisavam, e não ir buscar ajuda de fora para essa situação. O resultado da aproximação aparece na experiência no verso 8, ele diz lá que, porque ele é como a árvore plantada, esse é o resultado, plantada junto ao córrego de água. É o resultado, quando a pessoa planeja, executa, põe ali, então ela vai mandar suas raízes e ela vai ficar sempre verde. Irmãos, é interessante ver que esta cor é uma cor verde, aqui no caso da ilustração, ela é realmente uma situação de prosperidade. Deus nos criou para sermos prósperos espirituais. O resultado dessa aproximação é visto, fica seguro, né, junto ali. O maldito não, é como o arbusto no deserto, que o vento pode até prejudicar, levar, tombar, ele vai até secar, vai acabar, mas aquele que está em Deus vai prosperar. Não tenha medo das dificuldades, diz o nosso texto. Devemos estar preparados, né? Não perde a força, ele continua, porque ele está sempre recebendo. Se você e eu, nós tivermos uma vida de comunhão com Deus, de realização espiritual, de oração, de leitura da palavra de Deus, do cântico, né? Da frequência à igreja, da obra missionária que devemos fazer, as leituras importantes que podemos realizar em nossa casa, realmente nós vamos nos manter preparados e vamos estar com força, não é? Sempre verde, e seremos sempre jovens aqui
e também estaremos com Jesus. Não deixa de produzir, porque ele está sempre alimentado, sempre fortalecido. Aquele que confia em Deus é feliz, e é bendito, e é também abençoado. E ele pede para que as nossas forças sejam fortalecidas. Não podemos descuidar das forças que recebemos de Deus. Temos poder para vencer o mal, para vencer o pecado, para livrar-nos dos inimigos, né? Para livrar das dificuldades que vêm e dar a vitória que nós todos almejamos e queremos sorrir esta vitória. Então o salmista, no capítulo 20, verso 7, ele diz que nós devemos confiar no Senhor, esperar nele, né? Será concedido aquilo que nós queremos, e nós seremos conhecidos como benditos para todo sempre. Uns confiam em carros, irmãos, a palavra de Deus diz isso, né? Outros confiam em cavaleiros, outros confiam nas armas, outros confiam na filosofia, mas nós confiamos no Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é o nosso Deus, e Ele está pronto para nos abençoar. Nós devemos esperar no Senhor, tendo bom ânimo. Capítulo 27, verso 14 de Salmos, ele expressa esta expressão tão importante para a gente: espera, pois, no Senhor, confia nele. Confia nele. Judá, então, teve esta desdita situação em sua vida. Tão triste, né? Afastar de Deus e confiar no homem. Há uma perda espiritual e os lugares se tornam secos. Não permitamos, irmãos, que na nossa vida venha acontecer uma situação desta, de nós secarmos, de nós sermos, né, levados assim a situações difíceis. Amós capítulo 8, verso 13, ele fala que os jovens desmaiaram, as virgens também, então eles tiveram muita sede. E aqui está um sinal de que Amós também era o profeta que pregava a respeito das situações espirituais. As virgens, os jovens, todos eles caindo, desfalecendo, com sede, a sede espiritual. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Tiago capítulo 1, verso 12, ele fala: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida. É isso todos que nós queremos? Receber a coroa da vida. Não é a coroa que desfaça assim, mas é a coroa que permanece eternamente. O símbolo da vitória que o Senhor prometeu àqueles que o amam. E quem coloca a esperança no gênero humano, fracassa. Mas quem coloca a sua esperança no Deus eterno, é vitorioso. Deus nos abençoe nesta noite. Nos faça assim firmes, decididos, fortalecidos, direcionados, para que possamos ser como a planta que está sempre verde, sempre produzindo, sempre abençoando. Deus abençoe a todos. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar o hino 208. Confia em Deus. 208. A vida tem tristezas mil, nem tudo é o céu de anil,
Nosso Pai, Deus querido, muito obrigado pela Tua palavra nesta noite, que nos falou nosso coração, nossas mentes, dizendo que nós devemos confiar mais em Ti e dedicar mais a nossa vida a Ti. Um relacionamento importante para podermos nos manter sempre vivos, sempre salvos, sempre conduzidos na mansão, em direção à mansão celestial. Deus querido, nesta hora eu te peço a proteção para os irmãos que vão, e todos nós que vamos voltar aos nossos lares. Teus anjos possam nos guardar e nos dar um momento de repouso importante. Também eu te peço que no sábado nos traga de volta para podermos continuar a adoração a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?